não é a verdade, pode ter certeza, Deus vai agir ali, porque Deus quer que você seja tratado, Deus quer que você seja curado, Deus quer que você seja transformado, Deus quer te dar um novo nome escrito no livro da vida, uma nova perspectiva de vida, desvinculada, sabe, totalmente desamarrada, quebrar todos esses grilhões do orgulho, todas essas correntes do orgulho que prendem você nessas situações. Muitas vezes, querido, Deus vai criar situações na sua vida sem nenhuma explicação lógica. Você começa a tentar entender: Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que essa situação está acontecendo comigo agora? E aí você começa a procurar explicações e respostas em Deus. Você não encontra. Pode ter certeza que essas situações, elas estão te levando a se submeter a elas, porque Deus quer tratar você. É um puro tratamento de caráter. Sabe onde é que está a falha? Na nossa autossuficiência. Porque até o momento nós agimos como se nós não precisássemos de ninguém, como se nós não precisássemos nem de Deus, como se a gente resolvesse as coisas na força do nosso braço, no nosso tempo, do nosso jeito, totalmente independente daquilo que Deus quer fazer. E nós continuamos resistindo aos convites do Senhor, e Deus continua mandando essas situações adversas para nos tratar na teimosia, que é uma dessas características ligadas ao orgulho. Queridos, quantas vezes mais Deus terá que falar conosco para nós entendermos que a disciplina que está acontecendo nas nossas vidas é para tratar e ir contra a nossa soberba e o nosso orgulho? Está difícil, somos muito teimosos. Nós deveríamos amar as aflições. Esse pastor está louco. Deveríamos amar as aflições, porque, queridos, nós precisamos considerar as nossas aflições como dons de Deus, que nos conservam mais humildes. Porque no momento que essas coisas acontecem, que o caráter de Cristo aflora em nós, nós chegamos mais perto de Deus. E essa mulher, ela teve que se quebrantar mesmo. Sabe que a orla da veste, ela ficava realmente na barra do vestido. Então, para essa mulher tocar na orla de Cristo, ela comeu poeira, ela se jogou no chão, ela se humilhou mesmo, ela se quebrantou. Imagine que ela é uma mulher de muitas posses, porque ela tinha procurado todos os médicos, ela bateu em todas as portas, e há 12 anos ela estava gastando todas as suas rendas em quê? Em tentar resolver o problema. E agora essa mulher que tem uma postura social, um status, lá babando nos pés de Jesus, reconhecendo que nada é, reconhecendo que nada tem. Alguns historiadores, alguns envolvidos com teologia pura e inclusive história, dizem que essa mulher depois, lá em Cesareia de Filipe, montou uma estátua de Jesus sendo tocado por uma mulher que estava jogada no chão. Então, para ela construir uma estátua dessa, é bem provável que ela tinha dinheiro. E realmente todos esses recursos a colocavam num patamar o quê? De segurança pessoal, de comodismo. Mas ela teve que descobrir que ela precisava de alguém, e ela precisou se quebrantar. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês: talvez alguém procurar Jesus ali, naquele lugar, no meio daquela multidão, talvez não fosse uma situação muito bacana, fosse uma situação um pouco delicada. Mas essa mulher, ela teve que se quebrantar e se humilhar e se expor mesmo. E ela teve que encontrar a salvação ali. No grego, a palavra tocar, se você buscar lá na etimologia da palavra, você vai encontrar. Diz que ela agarrou, ela segurou firme, se incomodou Jesus, ele sentiu que alguma coisa diferente tinha agarrado ali. E agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui tinha a grande multidão que estava comprimindo Jesus, e tinha uma mulher que agarrou a orla do seu vestido, a borla da sua veste, e o tocou de uma maneira diferente, a ponto dele sair poder e virtude. De que parte você quer fazer parte? Da grande multidão que apenas comprime Jesus, mas não faz nada sair dele para você? Ou dessa mulher que se humilha, que se quebranta e que se rende aos pés de Cristo e toca ali naquele lugar e sente uma transferência da vida de Cristo para a vida dela, a ponto de arrancar a morte, o espírito da morte, e receber a vida? Você quer fazer parte de qual dos dois grupos? Da grande multidão que não tem um relacionamento, que só comprime, que não toca, só comprime,
que não faz diferença, mas só comprime. Porque a grande multidão estava interessada em todas as outras coisas, mas aquela mulher tocou diferente. Ela se quebrantou, se humilhou, se jogou no chão, abriu mão de si mesma. E a Bíblia fala lá em Números 15:37, se você quiser abrir depois na sua casa, você faz isso, que existia uma lei do tzit, que é essas borlas azuis que ficavam na barra do vestido do sacerdote. E Jesus tinha isso nas suas vestimentas, era da cultura judaica. E quando essa mulher tocou ali, 3 coisas que estavam estipuladas lá na lei mosaica. A primeira delas falava que aquilo ali era uma lei memorial para as pessoas lembrarem dos mandamentos. Ou seja, essa mulher parou de ouvir o que as pessoas estavam dizendo, parou de ouvir o que ela mesma dizia acerca dela, e começou a ouvir o que Deus estava dizendo acerca dela a partir da vida de Jesus. Quantos estão comigo? Quando ela abriu seus ouvidos espirituais para receber esses mandamentos, a voz de Deus acabou sendo audível para o coração dela, e ela acabou entendendo quem ela era em Jesus. Essa identidade foi transferida de Jesus para ela. O segundo ponto memorial dessa barra azul falava que era contra a infidelidade do coração e dos olhos. E o orgulho nada mais é do que isso, uma ostentação para aparentar para as outras pessoas uma coisa que é irreal. Você estrutura a sua vida naquilo que você tem, naquilo que você faz, naquilo que você desenvolve, mas não naquilo que você essencialmente é. Porque você coloca o seu coração, as suas expectativas naquilo que os outros esperam de você e naquilo que os seus olhos se agradam. Mas aqui, quando ela toca, ela entende que o coração de Jesus, as motivações de Cristo, as intenções de Cristo estão sendo transferidas para ela. A humildade de Jesus, a paz de Jesus, o amor de Jesus, a serenidade de Jesus, o milagre de Jesus, a unção de Jesus, o poder de Jesus está sendo o que? Impregnado nela. E o terceiro ponto que a Bíblia fala é sobre santidade. E sereis santos como vosso Deus é santo. E quando ela tocou, ela ficou pura do mal, porque toda a pureza que estava em Cristo acabou sendo transferida para ela. Queridos, quando nós abrimos mão do nosso ego, do nosso eu, dos nossos valores ultrapassados, em detrimento de ter um relacionamento mais profundo com Jesus, quando nós abrimos mão de tudo aquilo que nós construímos humanamente falando, tudo que está em Jesus acaba sendo transferido para nós. Todas as características de Cristo, essenciais de Cristo, são colocadas dentro de nós, são transferidas para nós. Ele imparte. Essa palavra nós poucas vezes usamos no português, mas impartir quer dizer dividir, sem tirar parte, ou seja, multiplicar. Arranca uma parte de si e coloca dentro do outro. Uma coisa meio maluca que acontece no reino do Espírito. É uma coisa sobrenatural. Você recebe a unção e o poder de Cristo. Por quê? Porque ela se submeteu à autoridade de Cristo através de humildade e reconhecimento. Abra comigo lá em Isaías, no capítulo 1. Quantos estão me acompanhando? Deus está falando com você? Isaías capítulo 1, queridos. Olha só o que diz. Vamos ficar só no primeiro versículo. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Repita assim comigo: a unção que Deus destinou sobre a minha vida vai alcançar gerações futuras. Queridos, tudo aquilo que Deus colocou em você acaba irradiando por toda a eternidade, mas alcançando algumas autoridades, alguns governos, alguns lugares que Deus precisa tocar para encaixar essas pessoas no propósito. Isaías foi levantado num tempo de corrupção, no governo de 4 reis. O primeiro deles era Uzias.
Esse camarada reinou por 52 anos. Ele até fez a vontade de Deus. Durante seu reinado, ele dirigiu algumas campanhas de conquista. Ele venceu muitos inimigos, trouxe prosperidade para a sua nação. Mas infelizmente, em algum momento da sua vida, ele se entregou a quê? Ao orgulho. Quando ele já havia alcançado uma grande fama, ele então começa a tomar o lugar de Deus. E Jesus, aliás, e Deus levanta Isaías para pregar esses homens, que por causa das suas conquistas, eles são conduzidos ao orgulho e perdem o seu chamado, tomando outro caminho, que não é o caminho do propósito de Deus, trazendo frustração para toda a nação. Então Isaías foi levantado com uma voz profética, liberando um oráculo profético contra o reinado do rei Uzias, que foi um reinado que durante algum tempo construiu algo para Deus, mas depois, quando ele viu as conquistas das suas mãos, os seus grandes feitos, aquilo que o seu reinado havia construído e edificado, ele permite que a soberba tome conta do seu coração, e ali começa o declínio da nação. Isaías se levanta com autoridade para dizer que esse não é o caminho, para esse camarada se humilhar e voltar para a casinha, porque ele está fugindo do trilho. E daí esse rapaz aqui, esse Uzias, ele acaba sofrendo de lepra e morre dela. E aí Jotão entra no reinado, e ele foi por um tempo o rei, mas ele tomou o governo no momento em que seu pai estava morrendo de lepra, e ele finalmente alcançou o trono, mas ele teve resultados medianos, medíocres, porque ele só deu continuidade àquilo que o seu pai havia construído. Ou seja, ele estava acomodado no governo, ele permaneceu no mesmo nível, ele não levou o povo a um nível maior de intimidade com Deus. Essa era a responsabilidade do governante. E daí Isaías é levantado também para confrontar com um profeta, esse camarada aqui, que começa então a estar acostumado com algumas situações. O terceiro rei foi o Acás. Esse é o filho de Jotão. Esse camarada foi terrível, abominável. Ele é lembrado pela idolatria. Ele levou os filhos dele a morrerem no fogo, passar por Moloque. E por isso Deus trouxe Isaías nesse tempo determinado, para trazer uma palavra de responsabilidade para esses homens, porque eles estavam fugindo do projeto de Deus, e eles se perderam no caminho, e agora Deus tinha urgência para resgatar todo o propósito para a nação. Eles precisavam voltar para ali. E por último veio Ezequias. Esse camarada aqui foi um rei que destruiu alguns lugares de adoração pagã, e ele celebrou a Páscoa novamente, e trouxe para o coração do povo a presença de Deus. Mas infelizmente o seu orgulho também o levou a terminar mal. Pediu mais tempo para Deus e teve Manassés, acabou com a história. E Deus levanta Isaías para pregar também a esses homens e mulheres que estavam fazendo a vontade de Deus, mas permitiram que o orgulho entrasse no seu coração por causa das suas conquistas e dos seus frutos, e não deram mais a glória ao Deus que os levantou, mas começaram a dar a glória a si mesmos. O que eu quero dizer com isso? 4 estágios, repita comigo, 4 estágios. Se nós não quebrarmos o orgulho, querido, o orgulho nos leva, o orgulho representado aqui por Uzias, nos leva ao reinado de Jotão, que é um reinado de continuidade, que representa na verdade a segurança. E se nós não vigiarmos, essa segurança pessoal nos leva ao reinado de Acás, que representa a religiosidade. Nós nos tornamos religiosos, frios em relação ao propósito de Deus. E aí nós vamos para o último estágio, que é o estágio de Ezequias.